diferença, a hora de diferença e o minuto de diferença. Tá? E aí, o que eu vou ler? Bom, eu vou fazer uma leitura exatamente que nem está no quadro. Então, porcentagem D, 2 pontos, porcentagem D, que eu vou dizer qual que é o mês do aniversário e o dia do aniversário. Tá? E depois eu vou fazer outra leitura, onde eu tenho mês, dia, hora e minuto. Então, é o mês de hoje, o dia de hoje, a hora de hoje e o minuto de hoje. Tá? Então, fizemos a leitura desses valores. Bom, primeira coisa que a gente teve que fazer é colocar o zero na hora do aniversário e zero na hora no minuto do aniversário. Então, hora do aniversário igual a zero, minuto do aniversário igual a zero. E depois a gente sai fazendo a conta. Então, se o minuto do aniversário for menor que o minuto de hoje, o que eu faço? Eu empresto um da hora. Então, a hora do aniversário vai receber a hora do aniversário menos 1. E o minuto da diferença vai ser 60 mais a hora o minuto do aniversário menos o minuto de hoje. Certo? É a conta que a gente fez aqui na tabela. Então, é aquela conta ali. Caso contrário, então a conta não vai ser essa daqui. Eu não preciso emprestar. Se eu não preciso emprestar, eu só tiro 60. O minuto do aniversário menos o minuto de hoje. Então, e aí eu vou fazer a mesma coisa agora para hora. Então, hora do aniversário. Se a hora do aniversário for menor do que a hora de hoje, então o dia do aniversário vai receber um dia menos 1, vou subtrair 1 do dia do aniversário. E aí a hora da diferença vai ser 24 mais a hora do aniversário menos a hora de hoje. Caso contrário, a hora de hoje vai ser a hora do aniversário menos a hora de hoje. Bom, hora, aí dia. Então, se o dia do aniversário for menor que o dia de hoje, eu tenho que o mês do aniversário vai receber o mês do aniversário menos 1. E que o dia da diferença vai ser 30 mais o dia do aniversário menos o dia de hoje. Caso contrário, o dia de hoje vai ser o dia do aniversário menos o dia de hoje. Beleza? E, por fim, o mês do aniversário. Se o mês do aniversário for menor que o mês de hoje, então eu tenho que o ano recebe o ano menos 1, mas eu não tenho o ano aqui, então por enquanto não vou ter esse comando aqui do ano do aniversário recebe o ano do aniversário menos 1. Então eu vou ter que o mês da diferença vai ser 12 mais o mês do aniversário menos o mês de hoje. Caso contrário, o mês da diferença vai ser o mês do aniversário menos o mês de hoje. Tá? E aí no final, eu vou imprimir o mês, o dia, a hora e o minuto da diferença. Então, vou fazer essa falta. E aí eu tenho o mês da diferença, o dia da diferença, a hora da diferença e o minuto da diferença. Tá? E eu vou... Bom, vamos executar isso aqui uma vez, só para ver como é que vai ficar. Então, pegando ali o código. Então eu tenho 12, 25 e o dia é 05, 29, 09, 59.
Falta 6 meses, 25 dias, 14 horas e 1 minuto. Beleza. Bateu. Tá. Ah, mas ele finalizou. Eu queria que ele continuasse repetindo. Beleza, só colocar aqui um do while. Então, do esse cara aqui todo. While quem? While o mês do aniversário for diferente do mês de hoje, ou o dia do aniversário for diferente do dia de hoje. Então, agora ele vai poder repetir várias vezes. Então, vamos lá. 12, 25, 05, 29, 09, 59. Aí o outro, 02, 04. E hoje é dia 05, 29, às 10 e 2. 7 meses, 4... 7 meses? 8 meses? Fiz alguma conta errada ali? 5... É 8 ali, eu errei a conta aqui no quadro. Então, olha, debugando e achando erros em tempo real, ó, ou tempo de atraso pequeno. Então, ó, 12 mais 1, 13, 13 menos 5, 13 menos 5 é 8. Então aqui não é 7, aqui é 8. Quem falou que era 7? Ó, então eu errei ali no quadro. Mas tudo bem. Mas o código não erra, beleza? Então, esse código aqui vai funcionar até que eu chegue no dia do próprio aniversário. Então, por exemplo, vamos lá, 02, 02, e hoje é 02, 02, às 12 horas e 34 minutos. Então ele vai falar que faltam 11 horas e 29 minutos e deveria ter finalizado. Por que não finalizou? Ah, ele não finalizou porque eu alterei as datas lá em cima. Bom, tudo bem. Mas ele ia finalizar. A gente faz depois de finalizar. Tá? Então, esse daqui ele calculou agora a diferença entre o dia do aniversário e o dia de hoje. Tá? E se eu quisesse saber uma idade da pessoa completa a partir do momento que ela nasceu? Tá? Então, por exemplo, agora ao invés de ter o dia do aniversário, eu vou ter exatamente quando foi que a pessoa nasceu. Então, por exemplo, eu vou ter que a pessoa nasceu em 2001, no mês 12, no dia 13, às 7 horas e 37 minutos. Tá? E aí... Hã? Como assim? Não, eu coloquei aqui a data completa de nascimento dela. Então eu coloquei no minuto que ela nasceu. Diga. Não? Não, é só subtrair só que um ano agora. Isso. Aí agora eu vou ter que colocar o ano. Então, por exemplo, hoje é que ano? Então hoje é 2019. Então, 2019, no mês 5, no dia 29, às 10 e 14. Então eu tenho que fazer exatamente a mesma conta aqui. Certo? Então agora eu tenho que fazer a diferença da primeira pela segunda data. E aí, mas aí para fazer isso daqui, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mexer no meu código para permitir fazer essa conta agora? Fazer entre os anos também. E o que mais? Acrescentar a diferença entre os anos. Acrescentar a variável ano. E mudar a leitura. Tá? Porque a leitura, por enquanto, está só lendo mês e dia. Então agora eu tenho que fazer a leitura, ler ano, mês, dia, hora, minuto. Tá? Então, vamos lá. Vamos criar as variáveis de anos. Então, AA. Aí eu vou criar o AH. E vou criar o ano da diferença. Tá? Aí eu não tenho mais esse
o hora e o minuto do aniversário zerados. Por quê? Porque agora eles vão estar aqui dentro da minha leitura. Então eu vou ter 3, 4, 5. Então eu vou ter que vou ler o ano do aniversário, o mês do aniversário, o dia do aniversário, a hora do aniversário e o minuto do aniversário. E aqui embaixo eu também tenho que colocar mais um porcentagem de, porque eu tenho que ler o ano de hoje. Tá? Beleza? Então, aqui e agora acrescentar só o ano aqui embaixo. Então, agora eu tenho a variável ano A, tá? Então a recebe A menos 1. E aí aqui eu posso fazer, por exemplo, para século, tá? Vamos dizer que isso aqui vai dar certo. É o ano da diferença, o ano da diferença é o ano atual, menos o ano do aniversário. Ano atual, menos ano do aniversário. E aí aqui falta, tenho que acrescentar mais um valor, que é o do ano da diferença. Aqui. O que tem? O H. Isso aí? Beleza. Então, rodar agora esse cara. Então, vamos lá. Qual que é a diferença do ano de alguém que nasceu... então, vamos lá. Hoje é 2019. Opa, 2019. Dia 5, 29, às 10h14. E a pessoa é de 2001, no 12, 13, às 7h37. Então, 17 anos, 5 meses, 16 dias, 2 horas e 37 minutos de vida. Não é falta. Eu só trocar ali o print, vamos lá. Então, colocar a diferença. Diferença. Vou colocar mais um barra N, que isso aqui tá me irritando. Vamos lá. Então, de novo, 2019, 05, 29, 10, 18, 2001, 02, eu tinha colocado, né? Não, 12, 13, 07, 37. Então, diferença, 17 anos, 5 meses, 16 dias, 2 horas e 41 minutos, tá? E se a pessoa vai lá e coloca, tipo, que esse ano é o ano 19, mês 5, dia 29, 10, 18, e ela nasceu no ano 01, às 12, 13, 07 e 37. Vai dar certo? Mais alguma opinião? Tudo certo. Então, e se eu colocar que hoje é ano 19, do 5 às 29, 10, 18, e que a pessoa nasceu em 95, no mês 6, desculpa, no dia 24, às 08 e 45. Mais de 100? Tá. Se não for, tipo, 1800. Então. Mas testa aí. Não, se 1800 colocar vai dar certo, quer ver, ó. 2019, 05, 29, 10, 25... Tá ali, ó. Então,
hoje é de 2029, do 5 de 2019. Se a pessoa nasceu dia 23 de 6 de 1876, ela teria 142 anos, 11 meses, 5 dias e... Então, funciona. Então, aqui deu certo, aqui apareceu 23, por quê? Porque eu fiz essa conta aqui de colocar mais 100. Tá? Porque, nasci nos anos, em 92. Então 92, você tem que saber que está no século passado, então tem que puxar um século. Tá? Agora, se a pessoa colocar 1876, aí vai dar certo. Se você colocar o ano completo. Tá? Se ela não encurtar o século. Belezinhas? Tranquilinho o código? Vamos lá. Bem de boinha? Oi? Não? Ó. Então, continuando. Então vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Então, a outra parte da matéria, a última parte da matéria é vetores. Tá? Vetores e matrizes. O que a gente tem em vetor e matriz? Bom, vetor e matriz a gente tem que são variáveis compostas de tipo homogêneo, ou seja, se eu declaro um elemento de vetor, um elemento de matriz, todos os elementos dentro dele são exatamente do mesmo tipo. Tá? Aqui tem algumas definiçõezinhas, não vou repassar sobre isso, e como que a gente faz para achar um elemento dentro do vetor? Sempre vai ser em relação a um ponto, no caso o ponto que a gente está dizendo é o ponto origem. Tá? Então, se eu tenho que aqui é minha origem, esse daqui é um vetor de cadeiras, eu consigo achar qualquer cadeira a partir da minha origem. Então, tipo, a cadeira com 0 movimentação, então essa é a primeira cadeira. Cadeira com 3 movimentação, então vou pular 1, 2, achei a cadeira com a terceira movimentação. Tá? Então, eu sempre vou ter em relação à origem qual que é o elemento que você está querendo pegar. Então, por exemplo, o vetor na posição 5, ou vetor colchete 5, nada mais é do que, a partir do meu vetor, deslocar 5 posições de elemento para achar o sexto elemento. É a sexta cadeira. Então. Bom, como que a gente vai utilizar esses vetores? Basicamente como se fosse um inteiro normal. Então a gente pode imprimir, a gente pode ler cada uma das casas como se fosse um elemento inteiro convencional. Tá? Então, o vetor sempre é homogêneo, todos os dados são do mesmo tipo. A primeira posição do vetor é sempre a posição 0 e a última posição é sempre a posição n-1. Em que sentido? Vamos dizer que eu tenho um vetor de tamanho 10. Então, meu vetor começa em 0 e termina na posição 9. Eu tenho um vetor de tamanho 100, começa na posição 0 e termina na posição 99. Tá? Sempre ele vai terminar a última posição do meu vetor é o tamanho do vetor menos 1. Tá? Porque ele começa na posição 0. Não é toda a linguagem de programação que é assim, mas no C é assim. Tá? Bom, e para fazer a leitura? Para fazer a leitura é convencional normal. Usa-se a convenção normal mesmo. Então, scanf, porcentagem D, e comercial, x na posição 3. Então, eu estou lendo o x na posição 3 do meu vetor inteiro. Tá? Como que a gente faz para declarar uma estrutura de vetor? Bom, a declaração de estrutura de vetor é muito parecida com a de uma variável. Então, eu tenho um int x de tamanho n. Então, eu tenho o tipo da variável, nesse caso inteiro, depois o x, que é o nome da variável, no caso, coloquei x, pode ser vet, pode ser casas, pode ser qualquer coisa que você quiser, sempre respeitando as regras de nomes de variáveis, não pode ter espaço e não pode começar com número, tá? E não ter acentuação, por uma clareza. Então, qualquer nome de variável sempre começa com um caractere e ele é case sensitive, tem somente letras e números e coisas do gênero. Tá? Depois, um colchetes n, que é o tamanho do vetor, nesse caso, um tamanho n, e um ponto e vírgula no final. Então, aqui nesse caso, a gente tem um vetor de n inteiros com tamanho n. E aí tinha os exercíciozinhos. Então, fazer um programa que leia 10 valores, imprimir eles na ordem lido, na ordem oposta foram lidos, do maior para do menor, imprimir eles na forma ordenada, mediana e imprimir a média. Certo? A gente fez a forma ordenada? Fez, né? A forma ordenada é o que dá mais trabalho para fazer. Com 2 fors. Que aula foi essa? De vetores. Deve ter sido uma ou duas. Foi a aula da prova, eu acho. É.
Oh, God. Então, vamos lá. Então, o que a gente tinha aqui? A gente tem aqui uma estrutura de vetor que a gente tem que criar. E esse vetor tem que fazer a leitura e imprimir ele na ordem oposta. Eu acho que eu coloquei no Blackboard para vocês o início desse vetor. Deixa eu ver aqui no Blackboard de vocês. Se está lá ou se eu não coloquei. E aí já fazemos e colocamos lá. Então, material de aula. Aqui. Ó, aqui, ó, tem aqui, ó, solução do exercício 1 de vetores, tá vendo aqui? Vamos ver o que a gente tem aqui dentro por enquanto. Então, esse cara aqui deve ser o começo, deve ser a letra 1 e 2 desse exercício de vetores, tá? Então, deixa eu ver se eu coloquei mais coisas ou se eu coloquei só o início do... Não, coloquei tudo, ó, tá tudo lá. Então, realmente é a solução completa do exercício de vetores, tá? Então, vamos copiar esse cara. Criar um novo aqui. Deixa eu ver se eu não acho ele aqui. VET exercício 1. Não. Acho que é esse aqui, deixa eu ver. VET 45. É esse cara aqui mesmo, tá? Então tá aqui, ó. Esse aqui é o código que a gente fez na aula de vetores. Então tá ali. Primeiro eu tenho um for que está fazendo a leitura dos 10 valores do meu inteiro, tá? Então, vocês estão conseguindo enxergar? Melhor aumentar um pouquinho, né? Tá meio pequeno. Então tá ali, ó. Tenho um vetor de tamanho 10. Aí depois, dentro do vetor, em cima desse vetor de tamanho 10, eu estou fazendo um for que está indo do i igual a 0 até o i menor que 10, fazendo mais, pedindo para digitar o porcentagem de ésimo valor, que é o iésimo valor, tá? O valor da iésima casa. E aí ele está lendo um valor inteiro e colocando dentro do vetor na posição i. A prova vai cair depois? Vai. Vai cair vetor, matriz, umas coisas mais. Vai cair, tudo isso aí vai cair. Vai cair isso aí misturado com as coisas que a gente... Hã? O for, nesse caso aqui, ele está fazendo um laço de repetição. Então ele vai repetir esse cara 10 vezes. Tá? Então ele está dizendo, para i indo de 0 até 10, faça. Digite o iésimo valor. Hã? O while vai dar certo. Se usar o while vai dar certo. Tá? Se colocar um int i igual a 0, while i menor que 10, o trecho de repetição e aqui dentro do final dele i recebe i mais 1, vai dar certo. Tá? Eu acho que até inclusive tem em algum lugar isso daí. Aí depois, imprimindo na ordem de leitura. Então ele está dizendo, ó, imprimindo em ordem de leitura, aí for i igual a 0, i menor que 10, i mais, printf, um porcentagem d, um tracinho do vetor na posição i. Então ele está imprimindo cada uma das posições. Tá? Imprimindo na ordem oposta do que foi lido. Então, na ordem oposta de leitura. Então, imprimindo na ordem oposta, tem dois jeitos de fazer. Eu posso fazer modificando for, fazendo for i de 9 até 0, ou mantendo for de 0 até 10, mudando o índice do meu vetor. Tá? Então, eu estou trabalhando agora com noção de posição do meu vetor. Tá? Então, eu tenho um elemento que está elegendo 10 posições. E essas 10 posições eu vou trabalhar com o índice delas. Tá? Depois, imprimindo o maior elemento do vetor. Então, eu começo inicializando o maior como o primeiro cara que eu conheço, que é o vetor na posição 0. E aí, depois, eu vou imprimindo os maiores temporariamente. Tá? Então, vamos lá. Vamos executar esse código para ver o que é que ele está fazendo até agora. Então, digite o primeiresimo valor. Então, primeiro valor. Vamos dizer que seja 45. O segundo, 9. Terceiro, 46. Quarto, 1. Quinto, 75. Sexto, 3. 6. 8. Menos 45. E o décimo valor, vamos dizer que ele vai ser o 30. Beleza. Então tá aqui. Vamos lá. Então,
na ordem que o vetor for lido. Então, na ordem que o vetor for lido, o vetor é 45, 9, 46, 1, 75, 3, 6, 8, 45, menos 45, 30. Na ordem oposta do que foi lido. Então, ele é o 30, menos 45, 8, 6, 3, 75, 1, 46, 9, 45. Tá? Então, num jeito ele está imprimindo de frente para trás, outro de trás para frente. Tá? Depois, imprimindo maior. Então, ele está buscando quem é o maior valor dentro do vetor. Então, ele está ali, ó, 45, ele acha que é o 45, compara com 45, ainda é o 45. Compara com 9, ainda é o 45. Compara com 46, opa, virou o 46. Está vendo aqui o que mudou para 46? O T maior. Aí depois, 46 compara com 1, mantém 46. Compara com 75, opa, achou 75. Aí 75 vai até o final. Opa, caraca, fechei o programa. Bom, tudo bem. Ele vai até o final achando que é o 75. E aí depois ele faz a mesma coisa para o menor. Tá? Um jeito que eu tinha feito com o pessoal é ter literalmente a noção, usar a ideia do vetor aqui nas cadeiras. Tá? Então aqui, por exemplo, nessa sala, temos um vetor de cadeiras. Tá? E aí cada cadeira está preenchida com uma cadeira diferente da outra. Então, por exemplo, vamos pegar esse corredor aqui que é um pouquinho mais... Só tem você, então vamos lá. Vamos lá. Se eu quero, por exemplo, encontrar qual é a maior cadeira desse vetor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro ter uma régua que tem uma medida. Então, vou dizer que a régua seja a minha perna. Tá? Então, eu criei uma variável régua para guardar o valor do maior. Então, eu não conheço nenhum valor. Então, o primeiro valor que eu conhecer vai ser o maior valor que eu estou adotando. Então, aqui é o maior valor que eu conheço. Aí, beleza. Então, está aqui o valor do maior. Aí, a próxima posição. Bom, a próxima posição não tem cadeira. Se não tem cadeira, é 0. 0 é maior que esse daqui? Não, mantém esse daqui. Aí, eu vou para a próxima posição. Opa. Aí, chega aqui na próxima posição, aí eu vejo, opa, peraí. O valor que eu conhecia da maior cadeira é menor do que esse daqui. Então, eu vou atribuir agora e vou copiar este valor. Então, esse daqui é o novo maior que eu conheço. Aí eu vou para a próxima cadeira. A próxima cadeira é menor. Aí eu vou para a próxima cadeira. Calma, pisei no fio. Vou para a próxima cadeira. É menor. Vou para a próxima cadeira. É menor. Vou para a próxima cadeira. É menor. Aí o meu fio não deu para chegar na última. Mas vamos dizer que eu cheguei até a última e não encontrei outra menor do que essa daqui. Então, esse daqui é o valor da maior cadeira que eu tenho nesse vetor. Tá? E se fosse a menor cadeira? Bom, se fosse a menor cadeira, a mesma coisa. Vou criar uma régua. Então, vou vir aqui. Primeira posição. Essa aqui é menor. Aí cheguei aqui. Bom, aqui o tamanho da cadeira é 0. Então, a cadeira está em 0. Aí, de repente, todas as outras cadeiras são maiores. Então, essa daqui é a maior cadeira que eu tenho. Mas cadê a cadeira? Justamente. Olha que pequenininha que ela nem existe. É 0. Né? Então, pode ser uma cadeira negativa também. Pode ser um valor negativo, tá? No caso do meu vetor inteiro. A cadeira, no caso de altura, não teria como ser negativa na teoria. Pode ser que aconteça algum erro e seja negativo. Tá? E assim tem todas as partes do código. Então, para imprimir ele na ordem oposta, imprimir o maior valor lido, menor valor lido, imprimir ele ordenado. Então, aqui a ordenação, eu tenho um truquezinho, que é o quê? Ele vai comparando a posição com a próxima posição. E aí, se a próxima posição for menor do que a posição que eu tô, eu inverto de posição os dois. Tá? Para tentar chegar num vetor ordenado. Beleza? Por quê? Porque eu tenho que levar todo mundo que é maior para o final, trazer todo mundo que é menor para o início. Beleza? Tá no Blackboard, tá no Blackboard. Esse programa tá no Blackboard. Hã? Tá no Blackboard, sim. Poxa. Vamos lá. E se eu quisesse criar um menu agora em cima desse cara, que era o que eu tinha dito que a gente ia fazer do switch case. Então, por exemplo, o exercício 2, que vocês têm aqui para fazer, cadê o exercício 2? Aqui. O exercício 2, ele diz que agora o vetor tem que ser de tamanho n, então um n qualquer, e ele tem que fazer um menu com as seguintes opções. E aí essas opções, o usuário tem que pedir uma opção para dizer o que o cara vai fazer no vetor. Então vamos lá. Como que a gente vai construir esse menu? Então, primeira coisa, onde a gente vai construir esse menu? Depois da leitura, certo? Então, eu li o meu vetor e a partir do momento que eu tenho o meu vetor lido, eu vou perguntar para ele o que ele quer que eu faça. Então, vou vir aqui e vou criar alguns prints para o meu menu. Então, vamos lá. Printf, bem-vindo ao menu.
suas opções são. Tá, quais são as opções que ele tem? Então, a primeira opção é mostrar o vetor ordenado. Então, mostrar o vetor ordenado. Opção 2. Mostrar o vetor na ordem. Então, é mostrar na ordem de leitura e na ordem oposta de leitura. Tá? Depois, que mais? É mostrar o maior. Maior, não maior, só maior, aqui. Mostrar o menor. Depois de mostrar o menor, quem que eu tenho? Opa, não sei nem como é que eu fiz isso. Mostrar o menor, maior, menor, eles de forma ordenada. Então, ordenada. Depois, as medianas. E por fim, a média. Ah, não, desculpa. Por fim é finalizar, né? Porque eu tenho a opção que ele tem que finalizar o código. Então, finalizar. Então, finalizar vai ser a opção 0. Tá? Então, sempre que ele colocar a opção 0, vai ser finalizado. Então, beleza, imprimi o menu. E agora, o que eu faço com a impressão do meu menu? Primeiro, eu tenho que ter uma variável para receber qual vai ser a opção escolhida. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada op. Tá? E aí, eu vou ler essa variável op aqui embaixo. Então, scanf, um valor inteiro, que eu vou salvar dentro da op. Tá, beleza. Li a minha opção. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer uma verificação sobre qual das operações que eu tenho que realizar por conta dessa minha opção. Então, eu vou fazer um switch. Switch na op. Então, em cima da opção, eu vou fazer um switch que vai selecionar entre quais casos que eu vou tratar. Que caso que eu tenho? Bom, eu tenho o caso, a pessoa digite 1. E eu tenho que dar o break. Caso